E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu espero que sim. Eu me chamo Ramon, sou professor de Biologia. Está no ar a nossa segunda videoaula de Bioquímica Celular do módulo de Biologia Celular. E na aula de hoje a gente vai falar sobre os sais minerais. Então se tu quer saber um pouco mais sobre sal mineral, então chega mais! Pessoal, na última aula a gente falou dos principais compostos que formam a matéria viva. A matéria viva ela é formada por substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. E a gente vai falar das substâncias inorgânicas a partir dessa aula, a começar pelos sais minerais. Então vamos lá. Os sais minerais são substâncias inorgânicas, são substâncias muito simples, formadas por poucos elementos na sua composição, às vezes um elemento, dois elementos, ligados ali por ligações químicas, contendo geralmente pouca energia nas suas ligações. Beleza? Os sais minerais eles são muito importantes para diversos processos químicos. Então, sais minerais juntamente com as vitaminas então são considerados agentes reguladores. E alimentos ricos em sais minerais e vitaminas também são considerados alimentos reguladores. Exemplo, quais são as fontes? Olha, alimentos tanto de origem animal quanto de origem vegetal a gente encontra grandes quantidades de vitaminas e sais minerais. Verduras, legumes, frutas, quanto mais cru o alimento, mais preservado. Os sais minerais eles são encontrados no nosso corpo sob três formas. Quais são essas formas? Olha, a primeira delas, mais comum, sob a forma iônica. Então, os íons eles estão ali dissolvidos onde? No meio aquoso, no meio intra, no meio extracelular. Lembra que a gente tem bastante água. A segunda forma que a gente encontra os sais minerais no nosso corpo é na forma de cristais. Então, eles também podem estar cristalizados em certas situações. Por exemplo, os ossos são duros, por quê? Porque eles têm ali uma matriz inorgânica cristalizada também. Lembra das pedras no rim, pedra na vesícula, se você já viu uma pedrinha, aquilo ali é um cristalzinho de sal mineral, gente. Não é muito legal, mas acontece. A gente também pode encontrar os sais minerais na forma de moléculas orgânicas, então lembra que ele também pode entrar na constituição de moléculas orgânicas também. Beleza? Então a ideia, a partir de agora, então, é a gente falar dos principais sais minerais, aqueles mais lembrados nos principais vestibulares, e vamos fazer relação com sal mineral e com as suas principais funções, com as suas principais participações em processo, tá bom? Então, para isso, eu trouxe aqui esse esquema, e esse esquema aqui ele está te trazendo um corpo humano, e esse corpo humano ele está representando algum sistema, algum processo, e ele vai estar relacionado com o nosso tipo de sal mineral, tá bom? Então, a ideia, gente, é que você não memorize, tente entender o processo, porque entendendo o processo vai facilitar muito, afinal de contas, esses sais minerais eles vão acabar aparecendo mais cedo ou mais tarde em algum outro conteúdo da biologia. O primeiro sal mineral que eu trouxe para vocês aqui é o cobalto. E eu coloquei o cobalto aqui relacionado com quem? Com essa estruturazinha aqui. Essa estrutura é o chamado de encéfalo, conjunto de órgãos do nosso sistema nervoso central que fica protegido pela nossa caixa craniana. Eles são formados por tecido nervoso, por sua vez por células nervosas. Lembra da célula nervosa que forma esse tecido? Pois é, chamado de neurônio. O neurônio, galera, ele não tem a capacidade de se reproduzir, mas ele tem a capacidade de se regenerar. E para esse processo de regeneração ocorrer, há necessidade, a participação do cobalto. Então, vamos colocar aí, gente. Ele participa da saúde dos nossos neurônios, dos nossos nervos, contribuindo para a manutenção do nosso sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Além disso, gente, o cobalto ele vai participar da síntese das nossas hemácias. Ele também auxilia na síntese e produção das hemácias. Então, quem são as nossas hemácias? Olha aqui eu tenho um exemplo de uma hemácia. Essa hemácia é uma célula vermelha, é um glóbulo vermelho presente no nosso sangue, e a função das hemácias é transportar o oxigênio pelo nosso corpo. Acontece que a síntese e a produção da hemácia depende de uma vitamina do complexo B, a vitamina B12. E se você não lembra, a vitamina B12 ela é chamada de cobalamina. Olha, cobalamina já sugere que há participação e presença do cobalto. A falta do cobalto vai influenciar na deficiência, a produção da vitamina B12, que por sua vez vai gerar deficiência na síntese e produção das hemácias, ocasionando um quadro que a gente conhece como anemia. Então, no caso do cobalto, ele é mais importante na sua forma orgânica, tá, do que na forma inorgânica. Então, qual é a segunda função que ele está participando aí? O cobalto, então, ele também participa da síntese, produção
das hemácias, tá? E quem são as hemácias? São os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio, beleza? Vamos lá para o nosso segundo sal mineral, então? Olha só, o segundo sal mineral que eu trouxe é o iodo. E o iodo está relacionado com essa estrutura que você já deve ter catado nessa hora. Isso aqui é uma glândula, né? A glândula tireoide, ela está situada aqui à frente da nossa laringe, nessa região do pescoço. E qual que é a função da glândula tireoide? Ela é uma glândula endócrina, então ela produz hormônios. Que hormônios são esses? Olha, ela produz 3 hormônios, mas 2 deles vão nos importar agora. Quais são? O hormônio T3 e o hormônio T4. Tá? Então, vamos colocando aí, vamos organizando as ideias. A tireoide, ela produz quem? Hormônios. E esses hormônios, quais são eles? O hormônio T3 e o hormônio T4. Qual é a relação do iodo com esses hormônios? E por que esses hormônios eles têm esse nome, T3 e T4? Acontece, gente, que esses hormônios eles têm iodo na sua composição. E o nome T3 e T4 vem daí. Ou seja, o hormônio T3 ele leva 3 átomos de iodo e o hormônio T4 ele leva 4 átomos de iodo. Esses hormônios eles estimulam os processos metabólicos, tá bom? Então a quebra, oxidação de substâncias orgânicas para síntese de energia é graças aos hormônios T3 e T4, tudo bem? Então eles estimulam os processos metabólicos. Então vamos colocar aqui, ó, metabolismo. Beleza? A falta do iodo, o que ocasiona? Olha, o iodo ele pode ocasionar um quadro que a gente chama de cretinismo, né, que é um retardo no desenvolvimento nervoso, no desenvolvimento físico. Além disso, a falta do iodo também pode gerar um quadro que a gente chama de bócio endêmico, que é um inchaço da glândula tireoide, que tenta trabalhar muito incansavelmente, mas que sem a matéria-prima, que é o iodo, ela não vai conseguir sintetizar os seus hormônios. Então, vários distúrbios fisiológicos podem ocorrer em consequência da falta desse hormônio. Legal? Beleza. Onde a gente encontra o iodo? O iodo é encontrado geralmente em frutos do mar. O sal de cozinha é uma fonte. Então, vamos lá para o próximo sal mineral. Olha, o próximo sal mineral que eu trouxe para vocês aqui é o cloro. O cloro, galera, eu coloquei ele aqui relacionado a esse órgão, que é esse momento você já deve ter catado também. Esse órgão é chamado de estômago e faz parte de um dos compartimentos do nosso tubo digestório, relacionado a processos de digestão. Vamos lembrar o seguinte, olha, o estômago, ele é aquele órgão onde ocorre a digestão das proteínas. E lembra que as proteínas, para serem digeridas, elas dependem de um meio ácido. A célula estomacal é capaz de produzir um suco chamado de suco gástrico. Então, no estômago ocorre a produção do suco gástrico ou suco estomacal. Qual é o nome da substância principal do suco gástrico? É o famoso HCl, é o ácido clorídrico. Aí a relação do cloro com o suco estomacal. A função do ácido clorídrico é baixar o pH. pH ali em torno de 2, 2,5, 3, beleza? Com esse pH ativa, portanto, enzimas inativas como o pepsinogênio, transformando-se em pepsina, e essa pepsina ela vai atuar sobre as proteínas. Agora, o cloro ele também pode participar de outros processos, como é o caso tamponamento do nosso sangue. Lembra que o pH do sangue tem que ser em torno de 7. Esse equilíbrio ele é mantido graças à ação dos cloretos, dos fosfatos, dos carbonatos. Tá? Então ele também entra nesse processo aí, nesse processo de homeostase. Beleza? Massa. Qual é o próximo sal mineral? O próximo sal mineral é o cálcio. E se atente muito bem para o cálcio, gente, porque o cálcio ele é muito solicitado, ele participa de muitos processos. Então, se tu vai ter uma prova e nessa prova consta esse assunto, sal mineral, é muito provável que caia algo a respeito do cálcio. Beleza? Então, quais são as funções do cálcio? Ó, coloquei o cálcio relacionado às duas estruturas aqui, ossos e músculo. O cálcio ele vai entrar na constituição dos nossos ossos. Ele forma os nossos ossos, forma os nossos dentes. Lembrando que o cálcio, junto com os fosfatos, formam o fosfato de cálcio. Eles podem se cristalizar, formando cristais de hidroxiapatita, que são a parte mais dura do nosso osso. Então, a dureza do osso é graças a essa matriz inorgânica. Além disso, o cálcio ele também participa do processo de coagulação sanguínea. Tá? Então, o que é coagulação sanguínea? Em palavras simples, coagulação é o estancamento do sangue. Então, você se cortou, vamos supor, houve uma lesão do vaso, começou a sangrar, está fugindo hemácia. Então, essa hemorragia ela logo é contida por conta da ação da coagulação. A coagulação é o estancamento do sangue. O cálcio ele participa em uma das etapas do processo. Lembra que isso é um processo complexo, é uma cascata, uma enzima ativa outra enzima, e nessas ativações enzimáticas o cálcio ele atua como um cofator no processo. O cálcio ele também vai entrar no processo de propagação do impulso nervoso.
e ele também vai participar do processo de contração da musculatura, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nesses processos aí. Um processo depende do outro. Como assim? A contração da musculatura é consequência do estímulo nervoso, tá? Então, para haver estímulo nervoso, tem que haver propagação do impulso nervoso, tá? Então, eu quero que você se atente para essa imagenzinha aqui. Olha só, nessa imagenzinha, o que eu tenho? Eu tenho aqui um neurônio. O neurônio é uma célula nervosa. O neurônio aqui, então, ele é formado pelo corpo celular, pelos dendritos e por um chicote longo chamado de axônio. É através do axônio que ocorre a propagação do estímulo elétrico. Tá, a propagação do impulso nervoso. Então, um músculo, para ele sofrer ação, ele precisa ser estimulado pela ação da propagação do impulso nervoso. Acontece que, às vezes, esse órgão efetor, ele pode ser estimulado por um único neurônio. Mas, às vezes, para o estímulo chegar até o ponto onde tem que acontecer a ação, num neurônio não basta. Então, tem que participar, às vezes, 2 neurônios. Então, acontece que o neurônio A, ele precisa continuar o estímulo que ele iniciou, aí passando esse estímulo para o neurônio B. Os neurônios, eles não se tocam. Esse espaço que ocorre entre eles é chamado de espaço sináptico. E essa propagação continuada entre um neurônio e outro, a gente chama de sinapses. Qual que é a relação do cálcio com a sinapse? Gente, ele estimula a liberação de neurotransmissores. A gente imagina aqui que eu tenho um botão sináptico de um neurônio A e eu tenho um botão sináptico de um neurônio B. E esse estímulo ele tem que continuar para o neurônio B, através da ação de neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas que são liberadas nessa fenda e a liberação desses neurotransmissores exige o estímulo do cálcio. Então, o cálcio, uma vez aqui nessa região, que ele estimula a liberação das vesículas pelo complexo de Golgi, né? Nessas vesículas eu tenho neurotransmissores. Então, aí eu terei uma sinapse eficiente, uma propagação eficiente saudável. A contração já é consequência do estímulo. Então vamos pegar como exemplo aqui esse músculo. Esse músculo aqui ele vai sofrer o estímulo nervoso. Uma vez que chegou o estímulo na musculatura, esse estímulo ele também induz a liberação de cálcio ali pelo retículo sarcoplasmático. O cálcio ele inunda esse citoplasma da musculatura. Uma vez ele ali no citoplasma, ele vai contribuir, ele vai estimular o encontro das proteínas actina e miosina. Essas proteínas elas vão interagir, deslizando umas sobre as outras. Esse deslizamento vai provocar, portanto, a contração do músculo. Massa, né? Agora, vamos falar um pouquinho do fósforo. O fósforo é um sal mineral e eu também coloquei ele aqui próximo a essas duas estruturas, como os ossos, como os músculos. Por quê? O fósforo ele também vai entrar na constituição dos ossos e dos nossos dentes. Lembra do fosfato de cálcio, né, que é o constituinte principal da matriz inorgânica dos ossos. O fósforo ele também entra na constituição de moléculas orgânicas, é o caso do ATP. Você já deve ter ouvido falar que ATP, trifosfato de adenosina, é energia para as nossas células. Tá bom? Lembra que as nossas células elas trabalham e muitas vezes esse trabalho exige o consumo de energia. E quem é essa energia? É na forma de ATP. Então, ATP é a nossa moeda energética. Além disso, o ATP ele também entra na constituição do DNA. Então, ATP, DNA e RNA são moléculas orgânicas que dependem do grupo fosfato aí. Além de entrar nessa constituição do ATP, do DNA e do RNA, o fósforo também ele entra na constituição das nossas membranas celulares. Lembra que ele pode interagir com os lipídios, formando fosfolipídios, e fosfolipídios, por sua vez, eles constituem as membranas celulares, tá bom? Então, coloque aí também o fósforo como componente das nossas membranas, tá? Membranas celulares. Beleza? Agora a gente vai se encaminhando para os nossos últimos sais minerais. Quem são eles? Olha, nós temos aí o sódio e o potássio. É o penúltimo grupo de sal mineral que a gente vai ver nessa aula. Geralmente o aluno se pergunta, professor, por que o sódio e o potássio estão sempre juntinho? Por que eles estão sempre juntos, sódio e potássio? Gente, primeiro que sódio e potássio são os principais íons do meio extra e intracelular, respectivamente. Bom, então o sódio ele é mais abundante fora e o potássio ele é mais abundante dentro do meio intracelular. Então, lembra que são sais minerais. Os sais minerais eles concentram o meio, dependendo da sua quantidade, da sua concentração. Então, dependendo dessa quantidade, dessa concentração, lembra que a água se sente sempre atraída para o meio que tem mais soluto. Beleza? Lembra que tu tem sede, tu bebe água, porque a água ela vai diluir essa concentração, tá bom? Então vamos olhar aqui para esse nosso exemplo, né, nessa nossa figura, e a gente tem aqui um meio
intracelular e temos aqui um meio extracelular. Esses meios eles são divididos ali por uma membrana plasmática. Tá? Você percebe que dentro da célula, no meio intracelular, eu tenho uma grande concentração de KKK e fora eu tenho uma grande concentração de NaNaNa. Isso porque a célula, para se manter saudável, em equilíbrio, ela precisa manter a concentração maior de potássio dentro e de sódio fora. Uma vez que ocorre um desequilíbrio, a célula ela tem que usar de mecanismos, né, para controlar esse processo, tá bom? E que tipo de mecanismos são esses? Olha, são as bombas, beleza? Então aí você vai lembrar da bomba de sódio e potássio também. É um termo muito conhecido na biologia. Você pode não saber nada de biologia, mas você já ouviu falar e lembra da bomba de sódio e potássio. Então o que é a bomba de sódio e potássio? É um bombeamento desses íons. Vamos supor aqui, a concentração é maior de potássio dentro da célula. Então, às vezes acontece desse potássio escapulir para fora e às vezes acontece desse sódio escapulir para dentro. Então, alterou o equilíbrio, então a célula vai ter que fazer o quê? Bombear de novo para dentro o potássio e bombear para fora o sódio. Esse processo gasta energia, há um consumo de energia, porque é um processo ativo. Então essas proteínas da membrana elas vão fazer esse bombeamento com gasto energético. O sódio e potássio participa do equilíbrio osmótico, o sódio e potássio participa da bomba de sódio e potássio. Além disso, eles também participam de propagação do impulso nervoso. Falei para vocês que a propagação do impulso nervoso acontece via neurônio, né? Então, estímulo elétrico ele passa via axônio. E o que é esse impulso nervoso de fato? Gente, é a despolarização da membrana. Se ocorre um estímulo nervoso elétrico aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer uma alteração das cargas do meio intra e do meio extracelular, vendo aí um desequilíbrio. Normalmente vai entrar sódio no interior da célula, então vai haver o que? Uma despolarização, uma inversão de cargas do potencial elétrico das nossas membranas, tá bom? Então, uma vez que passou o estímulo nervoso, a célula tem que voltar à normalidade, ela tem que expulsar esse excesso de sódio que entrou na célula. Como que ela vai fazer isso? Pela bomba de sódio e potássio. Então, tá tudo ligado, né? Você percebe, o impulso nervoso envolve a participação do sódio e potássio, da bomba do sódio e potássio, o impulso nervoso está relacionado com o cálcio também. Então é interessante que você tenha essa compreensão que esses sais minerais eles trabalham de maneira integrada, associada com outros processos também. Legal? Beleza. Agora a gente vai falar do nosso último sal mineral e quem é ele? É o ferro. O ferro, ele é um sal mineral muito importante, pois ele entra onde? Ele entra na constituição de duas proteínas muito importantes no processo de transporte de oxigênio. Falei para vocês que as hemácias, elas transportam oxigênio. Mas quem que tem afinidade de fato com o oxigênio? São duas proteínas chamadas de hemoglobina e mioglobina. Essas proteínas, gente, são proteínas quaternárias que estão presentes ali nas nossas hemácias e elas têm afinidade pelo oxigênio. Acontece que a hemoglobina ela transporta o oxigênio por todo o teu corpo, mandando para os tecidos, para as células, para os órgãos. Agora, a mioglobina ela já está mais restrita aos músculos, por isso o nome mioglobina, ou seja, é uma proteína globulosa que está atuando ali principalmente nos músculos, também podendo armazenar grandes quantidades de oxigênio. Lembrando que o músculo é um órgão muito exigente, gasta muita energia, consome muita coisa, o processo metabólico ali é intenso, então ele precisa de grandes quantidades de oxigênio, tá? E o ferro, cara, ele constitui ali o grupo M dessas proteínas, tá? Então tem um ferro, né, um íon ali metálico que está associado a proteínas e essas proteínas vão formando, portanto, uma proteína quaternária ali. Vale lembrar o seguinte, gente, que a falta do ferro no nosso corpo, ele também pode ocasionar quadros de anemia, como é o caso da anemia ferroprívia ou ferropênica. Lembrando que temos tipos diferentes de anemia. Nós temos a anemia falciforme, que é um tipo de anemia que causa deformação das tuas hemácias. As hemácias, portanto, não atuam de maneira eficiente transportando oxigênio. Lembra que esse tipo de anemia é de origem genética, por uma mutação. Nós temos a anemia na deficiência da produção das hemácias pela falta de vitamina B12, lembra? E essa anemia é chamada de anemia perniciosa. E temos, por último, a anemia por falta de ferro, chamada de anemia ferropênica ou ferroprívia. Beleza? Vale lembrar que o ferro ele pode ser encontrado em alimentos de origem animal, em carnes, fígado. Tu gosta de fígado? Muita gente odeia fígado
fígado, mas eu amo o fígado, é uma fonte boa de ferro. Pessoal, vamos finalizando por aqui a nossa aula. Vale lembrar um detalhe, a gente não falou de alguns sais minerais, eles não são menos importantes, mas eles são menos lembrados nos vestibulares. É o caso do zinco, é o caso do cromo, é o caso do flúor, é o caso do magnésio, é o caso do manganês. Esses sais minerais, eles geralmente estão associados em processos metabólicos, regulando processos agindo como cofatores, ou entrando na constituição de certos aminoácidos, ou entrando na constituição de certas moléculas orgânicas também. É o caso da clorofila, que tem, por exemplo, o magnésio, é o caso dos nossos aceptores citocromos, né, que contém também o cromo ali na sua composição. Então eles vão entrar geralmente associados a processos metabólicos também. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês.